noite, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vós. Aqui quem vos fala, mais uma vez, é o seu irmão em Cristo, Servo Adalto. Amados irmãos, amigos e todos aqueles que vão compartilhar comigo uma porção da Palavra de Deus hoje, eu quero deixar uma porção da Palavra de Deus que é poderosa, que é viva e eficaz, para que a nossa fé seja fortalecida no Senhor e a nossa esperança não venha desvanecer diante das adversidades que nós estamos passando. Quero ler uma porção da Palavra de Deus que se encontra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Queridos, essa bem-aventurança ao homem que suporta com perseverança a provação é bem notório e conhecedor de todos nós que essas situações que muitos estão enfrentando, alguns membros de nossa igreja estão enfrentando essa situação pela perca de um parente, ou até mesmo enfrentando no leito de UTI, ou até mesmo talvez não esteja nem passando por uma enfermidade, mas por causa dessa pandemia os seus negócios desandaram, seus empregos sumiram, a situação se agravou. Amados, nós temos que entender que nós estamos vivendo nesse mundo ainda, apesar de não ser dele, nós estamos vivendo ainda ao redor, e esse sistema apodrecido do mundo tem se tornado muitas vezes uma afronta para a conduta de vida que nós queremos viver. Mas o apóstolo Tiago está aqui nos fortalecendo com a palavra, dizendo que nós somos bem-aventurados quando nós suportarmos e perseverarmos na provação. Essa palavra perseverarmos, ela é uma palavra muito interessante, que no grego ela significa dokimos, que ela vem de uma particularidade para a nossa vida e nos ensinando que uma pessoa que é provada, ela é agradável e aceitável no mundo antigo, que não havia um sistema bancário. Essa palavra perseverar também ela nos dá um entendimento de alguém que persiste, alguém que suporta, alguém que quando é necessário, ele suporta com toda a sua força a situação em que está passando. Então, meus irmãos, é nesse contexto que Tiago está falando para mim e para você, que nós somos bem-aventurados quando perseverarmos na provação. É muito bom quando nós não somos provados e às vezes saímos dizendo que fomos aprovados sem ser provados. Por que nós estamos sendo provados? Por que a aprovação vem sobre nós? Tem muitas pessoas que procuram a aprovação, mas não procure, não, fique tranquilo que a aprovação vai vir sobre você. E ao ser provado e ao passar por aprovação, nós temos que suportar com perseverança, porque depois de ter sido
aprovado por Deus, nós receberemos a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deus te ama, o Senhor me ama. O Senhor tem um amor incondicional por nós. Esse amor de Deus que Ele tem por cada um daqueles que estão vivendo nesse mundo, e apesar de não ser desse mundo, Ele é incomparável. É o amor ágapo, ou ágape. É um amor que não se pode medir, é um amor que não se pode comparar. Alguém de dar a sua própria vida por alguém que não merecia, como eu e como você. Então, nós somos bem-aventurados. Bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação. Se eu estou falando para alguém que está sendo provado, para alguém que está passando por luta, por provação, por um desconforto na sua vida, a minha palavra é essa, a mesma palavra de Deus para você e para mim. Suporta, varão. Suporta, varão. Persevera. Porque depois que isso passar, e isso vai passar, o Senhor vai nos dar a coroa da vida. Lembremos de que nós não estamos aqui para morar nesse mundo. Nós só estamos aqui de passagem. E creia que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Então, ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus, diz a palavra, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. É muito pelo contrário, Tiago diz: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Aqui a cobiça é desejo. Cada um de nós somos tentados por aquilo que nós desejamos. Eu não sei o que você tem desejado nesses tempos. Muitas vezes nós somos incitados ou até mesmo fascinados por aquilo que o mundo oferece na vitrine. Mas eu quero te dar um conselho: deseje a presença de Deus, deseje ser mais íntimo de Deus, deseje conhecer mais o Senhor, deseje conhecer mais as coisas do alto. Nós temos que desejar conhecer mais o Senhor na sua íntegra, na sua intimidade. Qual tem sido o teu desejo e o meu desejo? Sabe, eu tenho sentido falta, saudade das reuniões na congregação. Eu tenho sentido falta e saudade da visita dos nossos pastores. Eu tenho sentido isso, amados irmãos. Meu desejo é por essas coisas de Deus, coisas lá do alto. Amados irmãos, não desejemos aquilo que nos seduz e nos atrai para o pecado, mas sim aquilo que nos seduz e nos atrai para a vontade de Deus, para a concretização da vontade de Deus. E no versículo 15 ele termina dizendo: então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Olhe e preste bem atenção. Ele está dizendo, então, a cobiça, que é o desejo, e eu gosto de uma tradução que é desejo desenfreado, que diz, depois de haver concebido, ela dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Essa morte aqui é uma morte espiritual. Eu não quero morrer essa morte aqui, me separar de Deus, porque se eu dou a luz ao pecado, se eu dou evasão para o pecado, logo o pecado me distancia de Deus. O pecado cria uma barreira entre mim e Deus. E eu e você sabemos a vida que estamos vivendo. Eu e você sabemos por que e por quem somos tentados. Será que nós vamos nos curvar diante dessa tentação, ou nós vamos reverter esse quadro? Porque nós somos bem-aventurados quando passamos por provação, mas também nós somos bem-aventurados quando perseveramos e não negamos o nosso Senhor. Então, a palavra de Deus que eu quero deixar para o teu coração hoje, nessa noite, para você dormir em paz, para você dormir em segurança, é isso: persevere. Se você está sendo provado, sabe por quê? Deus só prova quem Ele ama. Deus te ama, Jesus te ama,
Ele não escolheu você aleatoriamente, Ele escolheu você com propósito, porque Ele te ama. E Ele vai suprir a minha e a sua necessidade. Estou falando com você, servo, serva de Deus. Não desista. Não baixe a cabeça. Não caia. Se cair, caia de joelho aos pés do Senhor. Mas persevera, porque a vitória é certa, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, em nome de Jesus. Amém.